bem-vindos a mais uma edição do Boa Conversa. É sempre um prazer estar aqui com você, conversarmos sobre assuntos que são de importância aqui para a nossa cidade, a cada dia, para que a gente possa saber os nossos direitos, entender o que está acontecendo na nossa cidade. E no programa de hoje, nós vamos tratar de um dos assuntos mais importantes, é claro, essencial, se não o mais importante, que é o assunto família. E nós precisamos aprender as mudanças que ocorreram nesse período de pandemia. E, é claro, essas relações muitas vezes ficam complicadas. É preciso a gente se adequar a algumas normas, algumas leis também. E, para isso, a gente tem questões que acabam gerando vários conflitos e que nem sempre são resolvidos dentro de casa. Infelizmente, o bom e ideal é que isso seja resolvido no contexto familiar. Mas, muitas vezes, sai daquilo que é a boa conduta, a boa conversa, as boas relações familiares e acabam chegando aos tribunais. Então nós precisamos discutir um pouquinho sobre isso. Por isso hoje nós recebemos em nosso programa a doutora Michele de Oliveira para discutirmos essas relações também dentro de casa, é claro, fora de casa, nos tribunais, as decisões judiciais, a jurisprudência, é claro, que vai mudando a cada dia, especialmente que coisas novas, estamos vivendo um novo, então quando se tem a vivência de um novo, novas coisas também precisam acontecer, inclusive dentro da própria legislação e daquilo que se trata das relações familiares. Por isso eu recebo hoje a doutora Michele, que é vice-presidente da OAB, subseção aqui de Taguatinga, especialista em direito de família, especialista em direito civil, advogada militante aí nos tribunais, nos tribunais aqui do Distrito Federal, há mais de 10 anos. Por isso, é um prazer, doutora Michele, recebê-la aqui para tratar de um assunto tão importante. Seja bem-vinda. Obrigada, eu agradeço imensamente a oportunidade, sim, e principalmente para falar de um tema, né, como o senhor bem colocou, que é tão caro a nós, que é a nossa família, né? E são as relações familiares. E nesse período que nós estamos vivendo, doutora Michele, da pandemia, é claro que se aflora todos os sentimentos. Verdade. As coisas boas, as coisas ruins, infelizmente, marido que passa o dia todo, a esposa o dia todo fora de casa, acabam se encontrando mais no final do dia ou pela manhã, um bom dia, boa noite, muitas vezes nesse sentido, mas a proximidade um de outro acaba fazendo com que a gente perceba mais qualidades e, o que é pior, infelizmente, mais defeitos também nessa relação do contexto familiar. A senhora que advoga nessa área do direito de família já tem já tem encontrado casos nesse sentido? Sim, bispo, assim, esses dias inclusive eu li uma publicação numa rede social que eu achei extremamente interessante, que o autor fazia a seguinte reflexão, ele falava que com esse isolamento social, a gente pode dividir os casais em dois grupos. Um primeiro são aqueles casais que estão dando graças a Deus por poderem ter mais tempo juntos, poderem conviver mais intensamente, porque com a nossa rotina de trabalho tão intensa, né, é difícil você ter tempo de dar uma maior atenção para a sua família. E tudo isso acabou que nos forçou a dar uma pausa mesmo, a trabalhar de casa, a conviver mais com os filhos, a ter que acompanhar as atividades escolares, que agora são online, né, em casa. E, por outro lado, também tem um outro grupo que estão extremamente nervosos e desesperados porque estão sendo forçados a conviver e não sabem como lidar com esse convívio tão intenso, né, com a quantidade de horas maior. Então, a gente tem que ter muita prudência, tem que ter muita calma nesse período, porque se a gente tem casais que estão extremamente felizes com a oportunidade de ter o tempo, né, que é o nosso bem mais valioso, que muitas vezes nos falta, também tem aqueles casais que não sabem o que fazer com tanta convivência, porque, como o senhor bem colocou, afloram as qualidades, os defeitos, né? E tem que ter muita cautela e muita paciência nesse período. E é interessante, doutora Michele, que quando as pessoas estão juntas, ao invés de aproveitar, já que estão casadas, porque Sim. Tem alguma decisão, eu digo, dá um sentimento, uma decisão de quererem construir uma vida em conjunto. Verdade. E não se pode fazer, a aproximação deveria gerar coisas boas, né? Mas essa diferença, esse conflito maior, a senhora se percebe que mais no homem ou na mulher? Eu não acredito que tem uma regra, né? Assim, não sei se poderia estabelecer por gênero.
Eu acredito que para o homem a pressão aumenta no sentido de que ele é, por muitas vezes, historicamente, ser o maior provedor da família, vem outras pressões que antes ele não estava habituado, que muitas vezes vem o desemprego, a redução da renda. O homem, ele gosta sempre de estar mais ocupado, o ócio, né? Acho que isso é historicamente comprovado, ele não faz bem. Muitas vezes o tempo está mais ocioso, isso, para o homem, eu acredito que a pressão em si pesa mais. E também tem algumas mulheres, né, que são aquelas que administram muitas vezes com maior número o lar, né, e aí o homem está em casa, e está os dois dando ordens, e para ela também essa mudança de rotina pode pesar também, né? A senhora disse que a mulher administra o lar. Na realidade, ela manda mesmo, né? Sim. E essa situação, doutor Michele, que acaba trazendo esses confortos, muitas vezes, familiares, o que deveria ser resolvido numa boa conversa. Mas o homem, por si só, ele é muito difícil do diálogo. Então, isso cria uma barreira normal. Por outro lado, a mulher, que já tem a facilidade maior de conversar, a gente até aborda isso em muitas conversas, o homem tem a tendência a resolver os problemas gritando e na base da violência. Ou se fechando, né? Ou se fechando. E a mulher tem a necessidade de se expor, de falar, né? E bastante. Aí choca, porque um quer ficar calado e a outra quer falar. Né? Complicado, tem que ter... Aí gera exatamente esse conflito. Porque a mulher fala, se o marido não está ouvindo, ela acha que o marido não quer saber da vida dela. O marido acha que se a mulher está falando demais é porque está se intrometendo. Sim. E aí, doutora, e esse conflito? É possível pacificá-lo dentro de casa sem chegar aos tribunais? Sim, é igual a gente sempre costuma dizer, né? O papel, principalmente, do profissional que lida nessa área, né, do advogado, muitas vezes do magistrado, é tentar restabelecer o diálogo. Eu costumo dizer que o advogado de família, o principal papel dele não é ganhar dinheiro, não assim, claro que isso é uma consequência, mas eu digo tentar estabelecer aquele diálogo que não existe, ou entre o casal, ou entre o ex-casal, ou entre o pai e os filhos, que a gente também tem muitas demandas em que os próprios filhos procuram o judiciário para exigir direitos, né, em relação aos pais, ou vice-versa, quando os pais já estão idosos que precisam de uma ajuda dos filhos. Então, o principal papel da gente que atua nessa área, tanto do advogado, como do promotor, do juiz, até dos profissionais de saúde, os psicólogos que fazem laudos, é tentar restabelecer o diálogo e, assim, fazer com que se crie um ambiente saudável novamente, né? Um pacificador. Isso, e é claro que tem situações que são casos mais graves, de violência, né, que se passa daquela linha do admissível, mas assim, dentro de um relacionamento normal, saudável, onde não existe um histórico de violência doméstica, né, a gente já atuou casos em que os pais faziam alienação parental em relação a outros filhos, ou que existia uma violência até contra as crianças. Aí é uma situação mais grave, né? Que realmente a justiça tem que ser mais dura. Mas dentro de uma relação mais admissível, o ideal é que se estabeleça mesmo a conversa entre as partes para que elas possam, por elas mesmas, decidir, né, como seguir a vida delas, né? Doutor Michele, os meus 3 anos na Defensoria Pública aqui do Distrito Federal me trouxe uma observação importante. Os casais que, logicamente, procuram ou procuravam, à minha época, a Defensoria Pública para o divórcio, resolver suas situações familiares, suas relações familiares dentro do Poder Judiciário, começando na Defensoria Pública, a gente percebeu que o maior problema que levava os divórcios naquela época era a questão financeira. Sim. E hoje, com essa situação que a senhora já até abordou ainda há pouco, isso se acentua bastante, mas não é apenas em relação ao homem da perda do emprego, a própria mulher, porque a cabeça, e lógico, a gente precisa entender isso, a cabeça do homem é uma, da mulher é outra, e por não entender o que se passa na cabeça de um do outro, isso piora. Mas essa relação financeira, a gente percebia que mais ou menos 70%, 80% do que resultava no divórcio começava em situações financeiras. Isso ainda se percebe nesse momento atual também? Esse momento, ele se acentua, porque com a diminuição drástica de muitos alimentantes, né, dos pais que prestam alimentos,
A gente tem várias situações que estão chegando ao Poder Judiciário para rever essa situação. E, além de tudo, essa questão do divórcio, bispo, é um dado alarmante. A gente viu que as buscas online, isso tem estudos já. O Google percebeu que, por exemplo, o termo divórcio online gratuito, ele teve uma busca de 9.099 vezes maior nesse período de isolamento. A busca, por exemplo, por divórcio no Google, ele aumentou 177% em busca de advogados desta área, por justamente as pessoas não saberem. E, assim, além de tudo, os meses de janeiro e fevereiro, eles costumam ser meses que vêm... historicamente, eles têm um aumento de buscas por divórcio, porque você vem de um período de férias, aí das despesas escolares, aí é justamente essa questão financeira, ela reflete muito na decisão de um casal de se separar, quando as coisas, a gente percebe que quando as coisas diminuem o padrão de vida, a questão financeira, isso influencia muito na decisão do casal de se separar. Como o senhor bem colocou. E aí, até no próximo bloco, doutora Michele, a gente vai falar mais voltado ao que está acontecendo nos tribunais em relação a essas decisões. Mas ainda voltado a essa convivência no dia a dia, talvez a pandemia só foi uma rota de fuga acentuada naquilo que já vinha acontecendo no dia a dia, Sim. que a pessoa já queria ir embora. Aproveitou, seja o homem, seja a mulher, aproveitou a pandemia como uma desculpa maior para dizer, olha, agora é a hora de cair fora de verdade. Então não possa ser apenas agora uma desculpa a mais a pandemia daquilo que já estava acontecendo ao longo dos anos. Sim, acredito que sim, porque eles já, muitas vezes, como o senhor colocou, a pessoa já tem alguns problemas e nesse período tudo se acentua, né? No início mesmo da pandemia. Hoje eu vejo que as pessoas estão aceitando melhor a situação no sentido de que agora é esperar mesmo. Mas principalmente logo no início, quando saiu as primeiras notícias, estava todo mundo extremamente chocado e aí junta a pressão social, psicológica, a pressão familiar, a perda do emprego, a diminuição. Tudo isso são fatores que contribui muito para a pessoa querer dar um outro rumo na vida. É uma pena, né? Já estava planejado, agora surgiu minha oportunidade, eu vou abandonar a família. O problema é que a quebra de um vínculo, seja ele qual for, em todas as áreas da nossa vida, seja no trabalho, seja em casa, mas, sobretudo, o mais doloroso de todos os vínculos a serem quebrados, sem dúvida alguma, é o vínculo familiar e também o vínculo conjugal, porque a maioria das pessoas não se casam por casar, se casaram porque de alguma forma tinha alguma afeição, alguma coisa que os unia. E no momento que se quebra, e o casamento nós entendemos que é um corpo, se torna um corpo só, pelo que a Bíblia Sagrada nos ensina, no momento que a gente quebra esse vínculo, está quebrando parte de nós, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e isso acaba trazendo um prejuízo para o casal, mas também para a família como um todo, né? E o que a gente costuma muito dizer é que, ainda que nesses casos mais graves, em que você tem uma questão de violência doméstica, existem alguns doutrinadores do direito de família que eles pedem a ética nas relações familiares, porque a sociedade fala muito em ética, mas o que a gente depara em situações extremas, quando se chega no judiciário, são mentiras, são acusações mútuas que não tem necessidade, porque ainda que se decida realmente pôr um fim naquela relação, vão continuar a paz dos filhos, vão continuar ex-parceiros, são pessoas que dividiram a vida, dividiram sonhos, planos, anos. Então, por que também nesse período ser tão gravoso aos dois, né? Faltar com tanta ética, faltar com tanta verdade, né? Num processo judicial, que são situações que a gente vê que comumente, e pode-se também os dois acordarem, tomarem as decisões em conjunto sobre a guarda dos filhos, a escola, a visitação, o próprio alimentos, né, o valor, e sair de uma forma mais digna mesmo, né, de uma situação tão dolorosa. Doutora Michele, nós voltamos a conversar no próximo bloco, também aguardando por você.